Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. E este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Marcos Brignol. Vocês já conhecem, ele já veio aqui em alguns outros programas do ano passado, em 2023, mas a proposta do nosso Podstar hoje é um pouquinho diferente, né? Ele me colocou aqui num desafio para me entrevistar ou para bater um papo. Não sei ainda o que ele está preparando, né, com relação a isso, mas esse é o desafio de hoje do Podstar. Então, seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite, obrigado por ter aceitado esse desafio desse bate-papo, porque tu sempre faz um bate-papo onde nos apresenta, onde nos mostra quem nós somos, como atuamos, o que pensamos. E dessa vez eu vim com um desafio diferente para ti, para entender quem é a Juliana Plett, quem é a veterinária Juliana Plett, quem é a mentora Juliana Plett, quem é a consultora Juliana Plett. Então eu gostaria de conhecer um pouco a tua história, né? Apesar de eu viver ela há 9 anos intensamente, né? Vários momentos felizes e outros milhares de momentos agora me fugiu a palavra, estritamente felizes, né? Porque não tem momento ruim contigo. A gente tem, sim, alguns momentos que a gente para e reflete, como qualquer outro casal, mas a grande maioria são extremamente felizes, da minha parte e da tua. Não, da minha também, porque o que acontece, né? A gente se propôs, em termos de união, também a gente trabalhar essa parceria, trabalhar nosso relacionamento. E eu já falei aqui, né, que nós somos parceiros de vida e parceiros também de negócios, porque a gente tem uma super afinidade dentro do nosso relacionamento. A gente também trouxe essa perspectiva, né, da gente compartilhar as ideias, a gente acaba se envolvendo, né, compartilhamos conhecimento, fizemos trocas, né, então é muito nutritivo, é muito prazeroso também a gente ter esse relacionamento, né, sim, trabalhado, que eu quis dizer, mas é que tem espaço para isso, né, para um ouvir o outro. Então a gente troca muita ideia, a gente, né, enfim, troca bastante conhecimento. E também, pode falar, Marcos. Mas esse programa hoje não é do relacionamento. Tá. Esse fica para outro. Tu quer que eu me apresente? Te apresente, tu conte a tua história, como foi a tua construção, né, de médica veterinária, recém-formada, para todos os teus desafios que hoje te prepararam para te ser consultora de empresas, mentora, líder, palestrante, escritora, apresentadora de televisão. Quais foram os desafios, quais foram os momentos de superação, os momentos de alegria e de desafios na tua vida, né? Bom, quer trazer desafios? Então vamos lá para o Marco Zero, quando eu nasci. Né? Eu já nasci com um desafio, né? Porque eu nasci com uma deformação no quadril. Os meus pais receberam a notícia de que eu não iria conseguir andar, né? Que era o que a medicina, uma área da medicina oferecia, né? E eles não se conformaram. Então, acho que a minha inconformidade também vem muito deles, né? Dessa inspiração que eles me trouxeram. Não se conformaram, foram atrás de outros profissionais. Passei por procedimentos cirúrgicos, né? Vários procedimentos. Quantos? Não lembro agora, acho que foram 5 procedimentos ao longo da minha vida, né? Mas esses procedimentos cirúrgicos me trouxeram a capacidade, né? Digamos assim, a possibilidade de andar. Então, passei a minha vida inteira, né, minha infância inteira, assim, com cuidados, não pode cair, tem que se cuidar, aquela coisa assim, porque a gente não sabia como seria, né, a questão do desenvolvimento em si. Mas, passando isso, os meus pais também acabaram não me limitando, né, positivamente. Eu acho muito, muito lindo isso da parte deles, de dizer, isso aqui tu não pode fazer, isso aqui também não pode fazer.
E eles sempre me apoiaram nas coisas que eu quis fazer, mesmo com algumas limitações e com algumas dificuldades. Então, Que coisas foram essas? Mesmo com limitações, dificuldades, no movimento, né? Porque foi no quadril. no no quadril, Uhum. com essa limitação no quadril. Quais foram essas superações, essas questões dos teus pais? Diz, não, faz, mas te cuida. Então, coisas que eu sempre gostei, né? Eu acho que primeiramente fui pela área da dança. Eu sempre gostei muito de dançar, achava legal, né? E foi muito, muito bom para mim também na questão do meu desenvolvimento. Então, eu fiz balé, eu fiz jazz, eu fiz dança gaúcha, eu fiz flamenco, eu fiz dança do ventre, vários tipos de danças diferentes, né? Com limitação. Com limitações. Uhum. Quais limitações nesse? Então, dificuldade para caminhar, com dores e tudo mais, mas a dança me possibilitou melhorias, como, né, uma melhor elasticidade, né, uma flexibilidade melhor. Inclusive, as dores diminuíam quando eu praticava, né, a dança, enfim. E aí, ao longo, então, da minha caminhada, né, eu acabei sempre curtindo desafios diferentes, me jogando, né, para fazer coisas diferentes. Mesmo com medo, né, porque a gente sempre tem algumas restrições ou, digamos assim, receios. E na minha trajetória profissional, eu sempre curti muito essa questão médica, né? Então, desde pequena, envolvida dentro de um hospital, né? Eu sempre digo, eu adoro um cheiro de esparadrapo, eu gostava do ambiente de hospital, enfim. Poderia ser bem o contrário, né? Podia ter um trauma, alguma coisa nesse sentido. Mas não, sempre gostei. E eu sempre gostei muito da questão médica, da medicina em si. E quando eu fui escolher qual profissão que eu iria seguir, eu fiquei em dúvida entre pediatria e medicina veterinária. E aí acabei indo para medicina veterinária. Um animal que eu sempre gostei, eu achei sempre um animal lindo, né? E inclusive ele continua sendo o animal que eu tenho mais medo, né? Que é o cavalo. Eu já lidei com leões, com serpentes peçonhentas, mas o cavalo é o que eu tenho um pouco mais de receio. Eu tenho o mesmo receio que tu. Eu, cavalo, eu não gosto, ando. eu acho lindo, né? Eu já montei, enfim, mas ao mesmo tempo, para lidar, assim, é um animal que eu tenho um pouquinho mais de receio. Mas eu fui buscar, então, a medicina veterinária, que é a minha primeira formação, e eu queria trabalhar com cavalos. Chegando, né, na universidade, o que eu acabei me deparando, né? Nos primeiros meses, eu acho, já cursando medicina veterinária. Eu sabia que trabalhar com cavalo não era para mim. não era a área que eu queria seguir. Por causa da estatura ou por quê? Não sei, ele me olha assim, tipo, olha lá no grão do olho, assim. Eu não sei, ele me dá um certo receio, um certo medo, me provoca um medo. Mas acabei buscando dentro da medicina veterinária, né, principalmente coisas que aprendi, o que eu não gostava, né, tipo assim, isso aqui não é uma área que eu gosto. Por exemplo, trabalhar com laboratório, sempre sabia que não era dentro de um laboratório que eu iria ficar trabalhando. E aí fui me descobrindo, né, acabei fazendo alguns estágios também e me direcionei para a área de pequenos animais, né? E isso lá nos anos 90, né? Que na época não era tão comum, né? Principalmente da região que eu vim, que eu morei muitos anos nas missões e na fronteira. A cultura da região, né? Não era, na época, se ter muitos animais de estimação dentro de casa. Se tinha um cachorro no pátio, enfim. Inclusive, na cidade que eu cursei a medicina veterinária, que foi Uruguaiana, na época tinha uma clínica veterinária de pequenos animais, né? Para pets. Então, não era uma área muito difundida, ainda estava começando aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas em São Paulo e no Rio já era bem mais desenvolvida, digamos assim, a medicina veterinária. E aí eu acabei me direcionando para a parte de pequenos animais, né? Concluí, né, o curso, enfim, pensando que ia trabalhar com isso. Me formei em dezembro de 97 e aí vim para Caxias do Sul para morar aqui. E aí fui buscar oportunidades, né? E acabei fazendo uma entrevista na Universidade de Caxias do Sul, porque recém haviam implementado um jardim zoológico lá. E tu teve formação na área de silvestres e exóticos? Não.
E como tu conseguiu eu isso? nunca fiz eu não tinha feito nenhum estágio para essa área e nem tive uma cadeira eletiva, como a gente chama, né? Que é uma cadeira dentro do curso. E aí, quando surgiu, eu fiz a entrevista e tudo para trabalhar no Jardim Zoológico, mas eu não tinha tido contato nenhum, né, com essa área, digamos assim. Mas eu fiz, tipo, vou testar, vai, né? Vai que dê certo. E aí fiz a entrevista e 3 meses depois eu já estava trabalhando na universidade como responsável técnica, como médica veterinária, responsável pelo zoológico da Universidade de Caxias do Sul, onde eu trabalhei por 25 anos. E tu aprendeu o teu dia a dia ou lidar com os animais silvestres lá no zoológico? No teu dia a dia, tu fez alguma cadeira na Não, UX? aí que tá. Não, na época na universidade não tinha nem. A UX não tinha nem o curso de medicina veterinária na época. Nós tínhamos o curso de ciências biológicas, né? Tinha também a área de biotecnologia, que tinha bastante desenvolvimento também, mas medicina veterinária não existia ainda. Eu brinco sempre, né, que foi o ano que eu mais estudei na minha vida, né? Que a gente acha que estuda muito na faculdade e tudo mais, mas quando a gente quer ser bom no que a gente faz, a gente precisa buscar. E eu já falei em outros programas aqui, inclusive, que na época a gente não tinha o conhecimento à disposição que nem a gente tem hoje, né? Na ponta do dedo, né? A gente tinha bibliografias, mas na minha área, nessa área de animais selvagens, não. Porque a gente, na época dos anos 90, a gente não tinha uma publicação relacionada, ou publicações, enfim, relacionadas à área de animais, de veterinária e de animais selvagens. Então eu tive que buscar, eu até brinquei com as gurias aqui num outro programa que a gente fez com as veterinárias, minhas colegas, que eu tive que rodar muito para buscar o conhecimento. Sim. Né? Então eu, por vários lugares do Brasil, eu fui buscar quem eram os melhores, fazer cursos, participar de congressos, palestras, né, voltados para essa área para realmente aprender. Porque na época não se tinha à disposição as informações sobre a medicina de animais selvagens do Brasil. A gente tinha do mundo, né? E muita coisa pingada ou dispersa em termos de conhecimento. Elefantes, leões... Animais selvagens, né? Num sentido mais dos animais exóticos, né? Que isso já existia uma preocupação com relação à saúde desses animais, já muito mais cedo, digamos assim, que do próprio Brasil, né? Então já existiam mais pesquisas relacionadas a esses animais que não fazem parte da fauna brasileira. Então dá para se dizer que foi teu segundo desafio, o profissional. Foi um grande desafio que foi aprender sobre essa área, né? Então eu tive que buscar essas informações, esse conhecimento, esses aprendizados. Depois, lá no ano de 2000, sim, é que houve um boom de publicações voltados para animais silvestres, né, e animais brasileiros. Então, aí sim a gente já tinha um pouco mais de informação sobre isso, né? E no ano de 2000, acho que 2009, se não me engano, foi a primeira publicação que a gente teve consistente, né? Do meu colega Zalmir Cubas, que foi um grande mestre para mim, eu aprendi muito com ele. E aí sim ele teve uma obra organizada com muitas informações relacionadas a animais silvestres, porque a gente tinha muitas pesquisas que estavam esparsas. Então, assim, a gente não tinha um conhecimento sobre o comportamento de algumas espécies brasileiras, né, na natureza, como uma grande referência, em termos de hábitos, para dar um norte de como que a gente vai lidar com aquele animal ou vai tratar aquele animal. Sim. Né? E tu falou que nessas tuas buscas, tu teve um professor americano, né? Então, mais um desafio, o desafio da língua. A gente tem que se jogar nesses desafios, né? Então, o primeiro, digamos assim, evento que eu fui participar, né? Logo depois de formada, voltada para essa área, me inscrevi. Gente, fui buscar, assim, o que tem de curso, congresso, tudo mais. No que eu me lancei? Eu me lancei na Semana Acadêmica da USP. E aí eu me joguei, né, nessa Semana Acadêmica, que a gente tinha áreas, né, dividido por áreas. Então eu fui especificamente só absorver conhecimento na área de animais selvagens, né? E aí dentro da Semana Acadêmica tinha uma aula prática que foi no zoológico de
Ai, eu ia dizer Jabutipoba, não é? Já vai vir agora, daqui a pouquinho, o nome. No Jardim Zoológico, a gente teve todo um dia inteiro de aula prática, né? E era um professor americano que veio... Eu fiz um curso de répteis, né? Mas fez todo em em inglês e sem tradução simultânea. Bom desafio. A gente aprende na marra, né? Quando a gente quer realmente aprender alguma coisa. Então, também fiz outros cursos também, mini cursos e coisas assim com o pessoal de fora, né? Que acabaram trazendo bastante conhecimento. Mas então, ao longo... Não, pode terminar. Mas ao longo, né, da trajetória, a gente tem que estar sempre buscando, né? Sim. Tive que sempre estar buscando aperfeiçoamento também. Ótimo, né? legal. E dentro desses teus 25 anos de busca de aperfeiçoamento, de profissão, quantas histórias engraçadas tu tem do zoológico? Você tem muitas histórias engraçadas, E né? tu me contou uma vez por cima uma dos saguis, que tava o pai e o filhote embaixo, né? Que a gente acaba observando como a gente trabalha. Eu sempre brincava, né? Que teve muitos animais que eu acabei trabalhando com eles, que eu cuidava muito mais tempo que meu próprio filho, né? No sentido de longevidade. Né? Porque o que acontece? Esses animais dentro da natureza, eles têm uma longevidade muito menor do que no cativeiro. Né? Então, no cativeiro, eles estão num ambiente mais seguro, recebendo um atendimento adequado, uma assistência adequada, comendo uma alimentação também. Tem um certo controle, né? Então, tu era nutricionista deles, tu aprendeu nesses desafios, também. Além da medicina, tu aprendeu a ser nutricionista deles. O que acontece, né, Marcos? Dentro dessa área, ela é uma área muito generalista, não é tão específica. E através dessa generalidade que a gente precisa, a gente trabalha de uma forma multidisciplinar. Certo. Então, além dos conhecimentos voltados para a própria medicina, a gente precisa absorver conhecimentos que são relacionados a áreas afins. Certo. Né? Como a biologia, né? A parte de nutrição. Então, para a gente complementar o nosso tratamento, né? Para o nosso atendimento. Então, essas histórias, sim, porque a gente acaba convivendo, né, com esses animais, a gente observa eles, a observação é extremamente importante, inclusive ela nos dá dados relacionados a abordagens, se a gente tem que abordar, né, um animal, fazer um exame, né? Então, é tudo isso ou fazer uma avaliação, alguma coisa nesse sentido. Então, a observação ela é muito importante nesse acompanhamento, principalmente de medicina preventiva. Então, a história dos saguis, né, que eu contei e tal, é porque eles são muito fofinhos. Os saguis são os macaquinhos pequenininhos, para quem não conhece, com rabo comprido, né? E eles têm até várias curiosidades em termos de comportamento, né? Uma deles, por exemplo, é quando uma pessoa se aproxima, né? Eles têm a tendência a levantar a cauda, que é uma espécie de saudação que eles têm. E nesse dia eu não me lembro o que eu estava fazendo no recinto, mas eles estavam se segurando na grade, né? Um em cima e um embaixo. E o que ficou embaixo, o de cima, na verdade, né? Ficava mexendo a cauda na frente da cara dele, assim. E aí ele pegava a cauda, cheirava, fazia uma cara, assim, de que tipo, ai, que cheiro ruim. Então foi uma situação muito engraçada, né? Pareciam duas pessoas, né? Mas enfim. Então claro, tem várias histórias engraçadas. Mas depois, durante a minha trajetória profissional, eu fui buscando outras formações também. Mas todas essas histórias engraçadas do zoológico foi por questão de tu observar o comportamento dos animais. E isso fazia parte dos teus estudos? A observação, sim. A observação do comportamento. Sim, porque a gente tem um trabalho, principalmente relacionado a esse tipo de animal, que a gente chama... Os animais domésticos também, né? Mas os animais selvagens, principalmente porque ele é um norteador. Né? O comportamento, ele é um norteador. Né? Inclusive para a gente poder analisar estados de saúde, né? Então, se o animal está bem, se não está, né? Então, o comportamento ele nos dá vários indícios. E existe um estudo também relacionado na área da biologia, que é a etologia, que é um estudo direcionado para o comportamento, né? Então, a gente acaba convivendo com esses animais, conhece sim as suas personalidades, né? Suas particularidades,
né? Então, tem vários tipos de observação que a gente acaba fazendo ao longo do trabalho, né? Certo. Desses 25 anos. Dentro desses 25 anos, de 25 longos anos observando os animais, quais possuem os comportamentos mais próximos dos humanos, ou nós deles? Na verdade, a gente faz parte do mesmo time, né? Do mesmo grupo, né? Que somos todos animais sociais e de sociedades complexas. Que é o título do teu livro. Não só pelo título do livro, Marcos, porque é uma forma realmente de organização social, né? Somos complexos porque a gente tem uma diversidade e uma flexibilidade comportamental, exibição comportamental muito ampla, né? E aí, qual é o grupo de animais que a gente mais se assemelha, querendo ou não, né? São os primatas. Certo. Né? Então, é porque a gente faz parte desse grupo, na verdade, né? E é claro que a gente tem uma cultura própria, né? E comportamentos naturais também, que são as bases, né? Naturais do nosso comportamento, né? Mas certo. Dentro das estruturas sociais, esse comportamento ele está atrelado, sim, a uma cultura também, né? E os animais também apresentam culturas, né? Como os chimpanzés, enfim. Mas a gente tem várias organizações dentro desses grupos diferentes de primatas, as espécies, elas apresentam comportamentos diferentes, né? Organizações sociais diferentes, né? Então, desde questões hierárquicas, porque é o que mantém a sobrevivência do grupo, né? Até em questões de liderança? Também, nas questões de liderança também, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas espécies de animais que a liderança ela é matriarcal, né? Então, é uma fêmea que está à frente do grupo. Vou pegar agora do saguís, porque tu acabou falando, né? Mas como curiosidade, né? Então, a fêmea, é ela que, digamos assim, é a líder, né? Do grupo. E ela, na verdade, dentro da estrutura dessa relação, né? Inclusive social, ela pode ter também... ela pode ser monogâmica, né? Ou poligâmica. No caso, ela pode também ter vários outros machos e também ela pode ter um macho que é parceiro, né, dela. Isso se fala que é uma inteligência estratégica, inclusive, para que quando ela tem vários machos, né, no caso, serão os pais e os descendentes, né? Então, é uma forma estratégica de que ele não sabe quem é o filho, Tá. E aí ele acaba cuidando da prole, né? E aí, dentro dessa estrutura social, ela acaba até por questões hormonais, né, fisiológicas, ela acaba suprimindo o cio das outras fêmeas, e aí essas fêmeas também ajudam, né, de uma forma cooperativa na criação dos filhotes, né? Então, certo. ela, na verdade, ela amamenta, cuida do filho, né? Principalmente quando ele é bem recém-nascido, mas a maioria das vezes quem é responsável pela educação e pela criação do filhote são os pais, né, no caso. Certo. E também jovens que ajudam na criação e essas fêmeas que não pariram. Então, elas acabam ajudando nessa parte educativa e para manter os filhotes. Interessante. E como foi que tu foi parar de sair Na filosofia? do comportamento? Não, da filosofia é mais um outro desafio. Que esse tu fez eu ir junto contigo. Mas como que tu foi parar em comportamento animal, comportamento humano, liderança, essa tua nova fase, esse teu novo desafio, que tu tem uma brincadeira com uma frase forte e real que tu usa, né? Que tu deixou de trabalhar com feras para trabalhar com... Não, eu falo sempre que eu eu gosto de desafios e que eu precisei de desafios maiores. Certo. Né? E que lidar com feras como leões, serpentes peçonhentas, macacos, enfim, eu precisava de novos desafios na minha vida e acabei continuo trabalhando com feras, né? Mas precisei de desafios maiores, que é trabalhar com pessoas e empresas. Certo. E o que tem a ver a veterinária com trabalhar com veterinária, trabalhar com animais,
com os mundos, ou com o mundo dos negócios? Em termos de comportamentos, né, a gente tem, como eu falei, nós somos animais sociais e complexos, e a gente tem um comportamento natural, que é um comportamento base, e a gente não consegue, como é que eu vou te dizer, a gente não consegue se desvencilhar dele. E bem pelo contrário, ele pode, no caso das emoções, né, ele pode, inclusive, nos favorecer. A gente pode utilizar eles de forma estratégica, né, para que a gente possa potencializar. Né? Então, a natureza, né, esse trabalho com a natureza, o trabalho de comportamento, esse conhecimento, nos traz propriedade para a nossa própria atuação, né, e também para a gente fazer uma melhor liderança. E a liderança aqui é de uma forma ampla, não precisa ser numa organização, né? Até mesmo dentro de casa, uma mulher, a maioria das vezes, ela é a líder da casa, né? Então, ela tem esse viés, né, de liderança, de inspirar outras pessoas, de mobilizar, de direcionar, né? E dentro das organizações, da mesma forma, né? Então, assim quando como os homens. a gente consegue olhar para esses comportamentos que são exibidos para a gente o tempo inteiro, a gente consegue aprender, né, muitas informações. E a gente pode utilizar elas a nosso favor. Né? Podemos trazer até métricas a respeito disso e poder fazer uma melhor gestão de tudo isso. Né? Não só da gestão como um todo, no mundo corporativo, numa organização, mas também a autogestão. Né? Então, esse conhecimento ele serve muito para isso, para nos dar base, né, para que a gente possa ter uma melhor, inclusive, qualidade de vida. Tu perguntou, né, ao longo do tempo, o que isso tem a ver. No meu caso, essa experiência que eu tive antes, esse conhecimento, essa formação, ela me dá... Sabe aquilo que me mobilizou a fazer medicina veterinária, que eu te falei que eu gostava da medicina em si? Eu sempre gostei muito dessa questão de saúde. Quando eu me encontrei na medicina de animais selvagens, isso já se fazia presente, obviamente, pela formação. Mas dentro da medicina de animais selvagens, a gente tem um viés um pouquinho diferente, que é a medicina preventiva. Então, é pensar no bem-estar, é pensar na qualidade de vida, na saúde integral, né? Porque não é só a saúde física em si, mas o próprio ambiente, né? Isso me trouxe dentro da medicina de animais selvagens esse conhecimento. Essa visão ampla. Essa visão ampla, mas também esse conhecimento de que o ambiente influencia na saúde, né? Então, para a gente ter esse cuidado integrativo, né? Então, isso me trouxe também, trabalhando com pessoas hoje, trabalhando no desenvolvimento de lideranças, me trouxe esse conhecimento. Então, a minha forma de ver, com certeza, ela é global, né? É uma visão um pouco mais holística, no sentido de amplitude, né? Então, por isso que eu tenho essa visão mais macro das coisas. E dá para dizer que a forma como tu trabalha a liderança, por tu trabalhar desde os teus 22 anos, que tu não falou agora, né? Tô só reforçando esse teu conhecimento desde os 22 anos. E aquele argumento que o Vinícius Piva trouxe, que quando ele foi visitar as startups de Israel, ele falou, conversando com o gerente lá, geral, não me lembro bem a história, mas ele falou que ele, conversando com uma pessoa, ele disse que nós nunca iríamos conseguir atuar como eles atuam pelo tipo de vida deles, que é forjada na guerra e tudo isso. E tu concorda ou tu discorda? Ou até mesmo com o teu processo de liderança vivendo num zoológico, onde tu fazia o resgate de faunas, dá para se dizer que é o mesmo estilo de liderança de quem viveu um processo que nem o de Israel? Que é construir a liderança sobre um movimento de guerra ou sobre um movimento de pressão, como tu disse, porque tu tinha que lidar com os animais que estavam ali com a dor ou que precisavam de cirurgia, lidar com os estagiários para
cuidar o que eles iriam fazer ou até os próximos movimentos e tu estar pensando em os movimentos que tu iria fazer e cuidando todos ao teu redor. Isso é uma habilidade que os líderes hoje eles precisam ter, que é essa visão macro, né? Eu trabalhei com a parte de liderança desde os meus 22 anos de idade. Então, eu ocupei um cargo que exigia essa liderança, né? Porque o médico veterinário de um zoológico, ele não cuida só dos animais. Ele tem a responsabilidade de cuidar das pessoas também. Não expor elas a risco, poder entender melhor quais são as limitações de cada um ou quais são as melhores habilidades de cada um, os potenciais de cada um, para que naquele momento onde a gente precisa dessas pessoas, a gente sabe exatamente aonde colocar cada um. Gestores também que trabalham na área da saúde também vão entender o que eu estou falando, porque existem situações de emergência aonde a gente precisa atuar numa linha de frente e sob grande pressão, aonde a gente precisa tomar decisões rápidas e o líder ele precisa ser ágil, né? Então a gente tem que tomar boas decisões, porque a gente está trabalhando com vida. E essa vida depende desse tomador de decisão, né? Esse líder, essa pessoa que está à frente. Então, eu não trabalhei com o resgate da fauna em si, mas eu trabalhei no atendimento da fauna, que tinha sido resgatada e que precisava de assistência, né? Então, o médico veterinário, nesse momento, ele é a mesma coisa de um acidente, né? Chega um acidentado e precisa se tomar aí todas as providências cabíveis num momento... Em segundos. Milésimos de segundos. E naquele momento que ele é crucial, né? Então, nesses momentos onde haviam esses atendimentos, né, o médico veterinário, ele precisava, na época, hoje a gente tem equipes mais diversificadas, no sentido de especialidades, que na época não se tinha. Então, a gente fazia o que podia, né, com as pessoas que a gente tinha no time. Essas pessoas eram estagiários, eram outros profissionais de áreas afins, e que davam todo o suporte também. Mas o veterinário é ele que fica à frente, né, desse atendimento, óbvio que é da competência dele. E é da responsabilidade dele. Então, nesse momento, é onde ele tem que pensar o que ele vai fazer com aquele animal que está sendo atendido, né? Peçonhento ou não peçonhento. Isso já é automático, né? Já entra no teu piloto automático, no sentido de o que aquela espécie ela oferece de risco, porque tu já conhece aquelas espécies, tu já tem esse conhecimento, e aí tu já sabe qual é o risco que ela oferece. Pensando nisso, a gente vai fazer uma contenção adequada, onde a gente vai imobilizar aquelas partes que oferecem risco no primeiro momento, porque não é só chegar lá e anestesiar o animal, não é bem assim, né? Então, existe um passo para isso, um processo para isso. E aí a gente precisa envolver as pessoas certas, né? Então, quem vai ficar cuidando o quê, né? O líder, ele tem que olhar para essas pessoas, se tá todo mundo tranquilo. Ninguém tá tranquilo, mas assim, do tipo que não tá se sentindo, né, com muito medo, né? Ou exposto a alguma coisa muito desconfortável. Também tem que estar direcionando, né? E também orientando uma pessoa que é o suporte, né? No que essa pessoa precisa fazer, o que ela precisa alcançar, enfim. Então, é bem complexo esse momento, né? Como eu falei, ele é um momento crucial, mas as tomadas de decisão, elas têm que ser muito rápidas. Elas têm que ser muito assertivas, né? Porque a gente, como eu falei, a gente está cuidando de uma vida, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E dentro de uma liderança, e isso tu perguntou, né? Frente a organizações, esse mesmo modelo se aplica às organizações, né? Então, de que forma, se a gente precisa, tem algo específico que a gente quer trabalhar, como montar esse corpo, né, técnico, ou esse corpo todo para que as coisas aconteçam, para que a gente traga aquele projeto, né, a vida realmente, né, e que a gente consiga ter uma maior flexibilidade, adaptabilidade. Como é que a gente faz uma efetivação, uma melhora de energia no sentido do envolvimento a todos, né? Porque muitas vezes é olhar para aquele colaborador que está ali, Sim. que ele não está no melhor dos mundos dele, né? Como que eu posso de repente fazer uma troca, né? Quem sabe não é o momento dele atuar agora,
né? Então, como que eu posso fazer esse jogo, né? Querendo ou não. Então, é como uma peça de xadrez, né? Sim. Que a gente fala, quando a gente pensa em estratégias, esse líder ele tem que estar com essa visão, né? Global, ele tem que enxergar esse todo, né? Então, a liderança, ela requer isso. Esses dias eu ouvi alguém falando, porque falam tanto sobre liderança, que o líder tem que ser assim, o líder tem que ser assado. Praticamente quer que esse líder seja um super-herói. Na verdade, não é que ele seja um super-herói, por isso que ele precisa ser desenvolvido, para que essas habilidades aconteçam de uma forma mais tranquila, né? Preservando, sim, porque tem que se pensar numa liderança sustentável, né? Preservando primeiramente até o líder, né? Nessa sustentabilidade e junto dele a equipe dele, né? Certo. Então precisa pensar também nas questões de saúde, as questões preventivas, nessa economia energética, né? Dentro da equipe. Então tudo isso se traz para a liderança. E hoje, se a gente for ver, a gente pode utilizar a natureza, né? Como uma fonte inspiradora, Certo. né? Porque a natureza ela é perfeita. Né? Então a gente pode sim se inspirar na natureza porque eles nos dão lições, né? Lições aí de resiliência, de flexibilidade, de adaptabilidade, né? Se nós chegamos até aqui, é porque a gente já tem esses dispositivos naturais, né? Sobre adaptação. Porque se a gente chegou até aqui, é porque a gente é adaptável. Sim. Né? A evolução requer isso. Né? Então, só que por que a gente está se esquecendo dessas questões? Por que a gente está se distanciando dessas conexões? Né? A disposição a gente tem esses recursos internos, mas a gente não está acessando. Porque nós achamos que nós somos autossuficientes. Não só isso. A gente acabou entrando muito num piloto automático e a gente está perdendo consciência para várias coisas que são importantes para a gente. Principalmente estar no celular todo o tempo, essas questões que até o Simon Sinek fala que o maior distanciador, mais ou menos, né? O maior distanciador de relacionamentos tem sido o celular, né? O que acontece? Isso é muito importante no sentido de natureza, nas relações, que isso é natural, como eu falei, porque a conexão olho no olho ela é uma base fundamental. Então, deixa eu tirar o óculos. Não, a gente consegue se ver pela transparência do óculos, então eu consigo fazer uma leitura do teu olhar. Mas quando a gente pensa em conexão com as pessoas, principalmente na hora de fazer negócios e tudo mais, se a gente tirar o olho, né, da pessoa, do tipo, vou olhar para a tela que vou mexer no meu celular, desconectou. Então, por exemplo, um líder que está dando um feedback, que ele está atendendo um colaborador, ele está fazendo um negócio com alguém, com um cliente, que ele está fechando um negócio, seja quem for para relações, se a gente perder essa conexão do olho no olho, literalmente, a gente acaba muitas vezes perdendo, né, um grande potencial. Não que não se façam hoje negócios virtuais, a gente faz negócios virtuais, mas a gente está falando aqui sobre relações mesmo. Sim. Então, essas relações, esses Mas vínculos... uma relação online, como eu disse, A leitura se faz e se conecta da mesma forma, né? Que é um nível de atenção, é um nível de importância que a gente está dando para aquela pessoa, né? Então, essas relações, a gente ter conhecimento sobre isso nos coloca num outro patamar. Certo. Né, como liderança, porque o primeiro elo, o primeiro vínculo para se fechar um negócio, para restabelecer essas conexões, essas relações, é a confiança. Certo. Esse é o primeiro ponto, né? Eu vou trazer um exemplo bem natural aqui, tá? Para a gente ir encerrando. Por exemplo, quando as leoas vão fazer uma caçada, elas caçam em grupo. Né? As leoas. As leoas, porque na verdade nessa hierarquia, os leões caçam, certo. Mas na questão de sustentabilidade, né? Na questão de alimentação, são as leoas que são responsáveis. Por todo o bando para trazer alimento para todo o bando. A função do leão é realmente garantir o território, garantir a segurança, é isso que ele faz para o grupo dele, né? Essa é a função dele. As leoas têm a função de caçar. Certo. Então, quando elas caçam em grupo, né? E elas caçam de forma estratégica. Então, olha só a lição que a gente tem de autoconfiança, né? E confiança no grupo. Sim. Porque elas não combinam antes, elas não falam antes. Eu vou pegar aqui a gazela ali pela perna e tu pega aquela parte do pescoço. Não, elas não combinam isso. Isso se torna automático.
Mas existe estratégia nisso. Uhum. E elas acabam, muitas vezes, fazendo essa comunicação visual. Se aquela tá lá, eu tenho que abordar por aqui, pra gente cercar a nossa presa. Enfim, isso acontece. Isso é um fluxo. Entra num fluxo. Elas não ficam titubeando do tipo, será que eu vou? Será que a gazela vai me olhar atravessado? Será que eu pulo no pescoço? Será que eu não pulo? Elas não querem saber. Isso é coragem. Elas vão lá e porque é a sobrevivência para garantir a alimentação delas, né? Certo. E enquanto elas estão em todo esse movimento, elas ainda têm as hienas nas canelas, literalmente, né? Incomodando, atrapalhando, tirando elas do foco, e mesmo assim elas são eficientes. Então, quer dizer, é um bom exemplo, né? Total. E a gente falou de alguns desafios da tua vida. E hoje trazer esse modelo de liderança baseado na Bioinspiração ou a biomimética. ela está sendo um desafio para ti, um novo desafio? Exatamente, porque agora, nesse momento que eu acabei entendendo, né, o que cada formação que parecia isolada me trouxe de conhecimento para atuar e fazer o que eu faço hoje. Sim. Então, a primeira formação foi medicina veterinária, onde eu trabalhei por 25 anos com animais selvagens. Depois, ao longo dessa jornada, fui buscando também o meu mestrado em filosofia, na parte da ética aplicada. Também busquei especialização em neurociência e comportamento. Então, todo esse conhecimento que parecia disperso, agora faz sentido. E eu vejo isso pela caminhada de muitas pessoas que eu acabo também desenvolvendo, né, no sentido de carreira, que elas às vezes não acham sentido. Eu comecei a fechasse uma porta. Eu saí da medicina veterinária, fechei essa porta, vou entrar na outra. Não são separados esses conhecimentos. Esse conhecimento nos traz um grande diferencial, que é o que nos torna únicos nas questões profissionais, né? Então, as pessoas às vezes não sabem o que eu tenho de diferente, né? A tua trajetória já é diferente, o teu conhecimento é diferente, a tua fonte, aonde tu buscou o teu conhecimento é diferente, né? Então, falando com relação a conhecimento e formação, isso te traz um grande diferencial, porque tu acaba fazendo vários tipos de links diferentes e que é único, né? E se eu fosse abordar hoje, e fazer perguntas bem rápidas em relação aos teus desafios que te moldaram e que te trouxeram hoje até novas possibilidades que com a tua base de experiência vão proporcionar. Quais seriam as perguntas ou os problemas que essa tua nova metodologia vão estar solucionando para o mundo dos negócios? Eu acho que o grande desafio, tu me perguntou qual o meu grande desafio hoje, né? Que eu acabei não respondendo, acabei fazendo um outro contexto, trazendo outro contexto, né? Eu acho que o grande desafio hoje é trabalhar com modelos mentais diferentes. Né? A gente tem hoje vários tipos de mentalidades diferentes, né? Aliado a isso, os objetivos, né? Porque o que acontece? As pessoas não sabem muitas vezes o que elas querem para a própria empresa. Qual o papel dela ali? Qual o plano dela? É ficar ali 1 ano, 2 anos? O que ela quer? A maioria das pessoas não sabe o que quer, aonde quer chegar. E para que isso aconteça, obviamente, a gente precisa ter um processo. Que processo é esse? Um processo de desenvolvimento para chegar até lá. Sim. Como? O que eu trago? Como que eu vou fazer isso? Isso é consciência para a sua própria atuação, né? E dentro disso, com relação a modelos mentais, a gente tem que ver qual é o meu modelo mental, né? Se está relacionando com aquilo que eu quero ou não está. Bom, se não está, o meu modelo mental atual, eu preciso desenvolver ele, eu preciso ampliar minha consciência para muitas coisas, para mim poder ter um exercício melhor da minha liderança, né, para que eu tenha resultados diferentes. E tudo isso impacta de forma monetária, digamos assim, né? Mas não conseguimos atropelar muitas coisas. A gente precisa olhar para pontos divergentes, a gente precisa olhar para inquietudes, a gente precisa olhar para o que nos incomoda, a gente precisa olhar para as coisas que doem. Às vezes não é o momento. Mas se a gente quer uma mudança, se a gente quer algo diferente, a gente precisa sim olhar para isso. Porque não existe hoje inovação sem mudança.
Certo. E não existe evolução sem mudança. Sim. Então, a gente não tem como se adaptar se a gente não mudar. A gente não tem como crescer se não mudar. Se a gente não for antifrágil. Exatamente. O antifrágil aqui é a gente ainda... eu digo que o antifrágil é um nível diferente. Sim. Né? Por quê? Porque isso que eu trouxe hoje também traz força para ter resiliência. Né? Meios para te ter resiliência. O antifrágil é uma evolução da resiliência. Por que que é um upgrade? Mais... Porque num outro estado ou nível de consciência, aí, bom, por mais que eu esteja ao meio ao caos, eu consigo surfar a onda que eu quiser. Sim. Essa é a definição. Por quê? Porque eu consigo achar ao meio ao caos, e aí vem muito da questão pessoal. Certo. Por isso que ela é essencial. Porque aí eu tenho que lidar com as minhas coisas internas. Para que eu possa ficar tranquilo em meio ao caos. Senão eu não consigo. Senão eu não consigo. Então, se a gente pensa em antifragilidade, a gente sim tem que pensar no sentido de... Eu estou preparado para isso? Eu tenho consciência disso? Primeiro, eu estou em meio ao caos? Bom, se eu estou em meio ao caos, o que eu faço para trazer de solução? E aí é ter aquela plenitude, como a gente fala, mas não é plenitude em si, mas eu saber lidar com as minhas sombras naquele momento de caos, né? Saber que vai ter momentos em que sim, eu vou chorar, tem momentos que eu vou rir, mas surfar a onda eu ainda achar as oportunidades, eu conseguir enxergar elas no meio do caos. Certo. E isso é clareza mental. Como que eu tenho essa clareza mental se eu diminuir meu nível de estresse? Por isso que são questões internas e não externas. E se tu hoje resumisse numa frase o que tu faz e o que tu faz pelas pessoas, que mensagem ou que frase seria essa? Então, eu acredito muito na questão da autoconsciência para uma transformação de vida. A gente fala muito, eu até falei muito isso hoje, inclusive, sobre alta performance. Performar não é estar com todas as áreas da sua vida funcionando 100% o tempo todo. Não é ultra produtividade. Isso não é alta performance. Alta performance é tu ter consciência do que como que cada coisa está funcionando, né? E poder trazer, através de estratégias e ferramentas e possibilidades, criar cenários futuros, tu poder trazer melhorias, tu conseguir inovar. Então, isso já te coloca num outro patamar, que é um patamar acima das pessoas que vivem hoje, que não estão despertas. Elas estão numa média, elas não estão despertas para as possibilidades. Elas não querem trabalhar, elas não querem se mexer, elas não querem... Principalmente, elas não estão dispostas a fazer algo diferente por elas mesmas. Começa por aí. Então, né? Vamos dizer assim, resumindo, qual seria uma frase de camiseta de tudo isso que tu tirou? De tudo isso que tu montou, estruturou, vivenciou, criou e viveu? Qual seria a frase de camiseta de tudo isso? Porque já resumiu numa frase e tu fez um parágrafo. Então vamos resumir numa frase de... Querendo extrair... Uma frase de camiseta ou uma frase para colocar numa xícara? Qual seria? Eu acho que essa frase seria... É que tem tantas frases que eu tua preferida. que eu penso, né? Pra gente encerrar. Que mais mexe com o teu emocional? Acho que seja você. Seja você? Porque a gente tá tão se desconectando da gente mesmo que a gente tá perdendo a nossa própria autenticidade, o nosso diferencial e o que nos torna únicos. Então, seja você. Ótimo. Então, seja você. E aqui é o Pode Estar. Gente, espero que vocês tenham gostado aí do programa de hoje, né? O Marcos conseguiu aqui me tirar da zona de conforto, me deixar um pouco desconfortável, mas eu acho que fluiu e espero que vocês tenham gostado. E essa é um pouco da Juliana Plete que eu conheço e que eu amo. Muito obrigada, meu amor. Amo você também. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Tchau, Obrigada. tchau. Shine bright like a diamond.